Imagina que todo dia, quando você está trabalhando, tem uma câmera filmando todos os seus passos, por toda a hora, ininterrupto. Meio ruim, né? Enquanto você vai no banheiro, tudo sempre gravado. E toda imagem pode ser requisitada por conta de uma transparência. Num trabalho comum, eu diria que isso é até inegociável. Mas as polícias e seus agentes não são uma questão de futuro distópico. É questão de segurança pública. Segurança pública porque as câmeras, elas são uma ferramenta para adicionar transparência durante a atividade policial. Para reduzir o uso da força policial e adicionar uma camada de segurança para o próprio agente que está usando. E estava funcionando. Dados do Fórum de Segurança Pública e da Unicef notaram uma queda de 62,7% nos óbitos decorrentes das intervenções policiais entre 2019 e 2022 na PM de São Paulo. Em batalhões onde os agentes já utilizavam a tecnologia, a queda chegou a 76,2%. Mas, para Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que estava extremamente satisfeito com a operação policial que tinha vitimado até então 7 pessoas na Baixada Santista, a gravação ininterrupta é coisa do passado. Por isso, o edital publicado no dia 22 de maio para a nova compra de câmeras inova em algumas questões. Na gravação intencional do policial. Ou seja, só vai gravar quando o policial quiser, mas com 90 segundos de gravação anterior ao policial decidir que quer gravar. As imagens ficam salvas apenas por 30 dias. E ainda querem que as novas câmeras tenham reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Em todo o resto do mundo que usa câmeras policiais, que funcionam, nenhum lugar tem câmeras com reconhecimento facial. Por que São Paulo tem de ser diferente? Se você não me conhece, eu sou Bruna Bufara. E Nath, por favor, roda a vinheta. Participação ativa de poeira hoje. Esse é o Canal Meio. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva e acompanhe a curadoria semanalmente. Vale a pena. Tarcísio de Freitas chegou ao governo de São Paulo em 2023 e no terceiro trimestre já se tinha uma alta de 71% no número de pessoas mortas por PMs e civis de São Paulo em comparação ao mesmo período do ano anterior. O principal marco foi a ação na Baixada Santista, que matou pelo menos 28 pessoas e no meio tempo, o programa do Estado que implementa as câmeras corporais nos agentes teve uma redução no investimento pela gestão do Tarcísio. E agora, a mudança no edital. O curioso é que a maioria dos estados do Brasil que adotam as câmeras corporais na Polícia Militar tem a gravação ininterrupta como base. Vamos a uns dados aqui para você ter a informação todinha completa. Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima usam de modo ininterrupto. No Ceará e Espírito Santo, as câmeras são usadas só pela Polícia Penal. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte, a câmera é acionada durante as ocorrências. O Ministério da Justiça já estava elaborando um protocolo nacional para padronizar as regras de uso das câmeras desde agosto de 2023. A diretriz foi lançada pelo Ministério nesta terça-feira. São 16 circunstâncias em que as câmeras têm que estar ligadas nos uniformes dos policiais e agentes penais, dentro, fora do sistema prisional. O Ministério prevê que as câmeras obrigatoriamente têm que estar ligadas durante as operações, atuações ostensivas e em contato com os presos. Dentro dos tipos de acionamento diferentes que se tem, também há regras. Para o acionamento automático, que deve ser preferencialmente adotado conforme a diretriz. A gravação é iniciada desde a retirada do equipamento da base até a sua devolução, registrando todo o turno de serviço do agente. O acionamento remoto, quando a gravação é iniciada de forma ocasional,
por meio do sistema após decisão da autoridade competente ou, se determinada situação, exigir esse procedimento. E acionamento dos próprios integrantes dos órgãos de segurança pública para preservar a sua intimidade ou privacidade durante as pausas e durante os intervalos de trabalho. As diretrizes não irão sobrepor as normas estaduais. Só terão que ser seguidas caso o Estado peça verba federal para seu sistema de câmeras. Aí, tem que seguir a diretriz. As câmeras só serão obrigatórias para policiais federais, menos do setor de inteligência. Eles não vão precisar. Então, voltando aqui para a discussão dessa semana. A câmera, sozinha, não consegue resolver um problema de segurança pública. Ela não resolve a letalidade policial. Inclusive, no podcast da Folha, do Café da Manhã, um professor da FGV foi entrevistado. Ele também é membro do Fórum de Segurança Pública Brasileiro, tá? O que ele fala e o que ele resume é que o Tarcísio de Freitas ele foi eleito com uma bandeira que endossava a truculência policial. Ele queria um endurecimento da truculência policial. Ele se declarou a favor da letalidade policial e que os policiais, com o tempo, se acostumam com as câmeras e eles até conseguem se mexer, de forma que a imagem não pega o que está acontecendo. E o professor relembra que a câmera não é um vácuo, ela está inserida num conjunto de normas dentro de um contexto social. Ou seja, para funcionar, é preciso que o policial entenda o quanto ela produz evidências a seu favor. Outro ponto no novo edital de São Paulo que gera preocupação é a questão do reconhecimento facial, que transformaria todos os agentes em câmeras de monitoramento ambulantes, quando estiverem ligadas, né? O problema é que os casos que a gente tem hoje de reconhecimento facial por câmeras, eles são conhecidos justamente pelo seu erro, não pela sua qualidade. Um personal trainer que foi preso não era o procurado. Uma auxiliar administrativa confundida com foragida da justiça 2 vezes. Na segunda vez, com tanta violência, ela chegou a urinar na própria roupa. No Ano Novo, em Copacabana, outras 2 pessoas foram presas e tiveram a prisão invalidada dias depois. Outros 2 foram presos e continuaram presos. Segundo a rede de observatórios da segurança, as prisões feitas com base nessa tecnologia na Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraíba, 90% dos detidos por reconhecimento facial eram negros. O Ministério da Justiça tem uma diretriz normativa agora sobre câmeras corporais, mas não há nenhuma regulamentação sobre reconhecimento facial. E a gente sabe quem sai mais prejudicado nessa história. Nisso, o professor da FGV também pede atenção. Ele fala: Nova York, Londres, Berlim, Tóquio, as polícias de todos esses lugares usam câmeras corporais que não têm reconhecimento facial e nem de placa. Então, por que São Paulo precisa fazer diferente? Porque o estado de São Paulo tem que ser diferente do resto do mundo que funciona como exemplo positivo. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, deu 72 horas na quarta-feira para o governo de São Paulo, a PGR e o MP de São Paulo se manifestarem sobre o questionamento do edital. O pedido de revisão desse edital veio da Defensoria Pública de São Paulo. E a Defensoria chama atenção para a compra como um retrocesso na política, que passa a depender do acionamento humano e arbitrário por parte do agente policial. O que faz com que, na prática, o programa, tal qual concebido, deixe de existir. Não tem mais transparência se o policial define quando será gravado. Não tem transparência se o governo atuante decidir que ela não é necessária. Porque, de novo, não é a câmera por si só que adiciona mais segurança pública, que diminui truculência policial, que diminui a violência. É um conjunto de relações que precisa de uma política que a torne eficaz e também a longo prazo. E não a torne só um custo adicional das forças policiais. No fim, como sempre, é bom lembrar, é ano de eleição municipal. Segurança pública é palco facílimo de angariar votos, porque todo mundo tem medo de ser assaltado, todo mundo tem medo de ser sequestrado, de ser morto, todo mundo teme pelo que é seu.
E isso vende fácil. Mas as soluções nunca são tão práticas quanto parecem. São longas, complexas e elas não são discutidas o suficiente. Olha o que aconteceu com a lei da saída temporária, por exemplo, que foi apelidada de saidinha. Existia desde o fim da ditadura militar. É difícil pensar que no fim da ditadura militar um preso tinha mais direito que hoje, né? Mas é o populismo vendável de um tema muito difícil. Não se acaba com violência policial unicamente com uma câmera. É preciso guardar as imagens, é preciso que operações sejam gravadas inteiras, que essas imagens sejam facilmente acessíveis, que tenha política pública que pense em proteger o policial ao captar imagens em alta resolução o tempo todo, para que inícios de conflito sejam captados e os suspeitos achados, julgados e presos, como deve ser. Afinal, é assim que funciona o sistema penal brasileiro. Vejo vocês numa próxima curadoria.